Olá pessoal, tudo bem? Professor Clóvis aqui com vocês. Hoje vamos voltar aí ao tema população brasileira, tá? Acabar de explicar lá para vocês então o assunto, tá? Complementar então o assunto. Vamos lá então? Começando aí. Quais as consequências do crescente aumento em nossa população de idosos, tá? Aqui, pessoal, ó, tsunami grisalho, número absoluto e relativo de idosos, né? Idosos que, né, considerando aí na faixa etária de 60 anos e mais, tá? Aqui no gráfico a gente pode acompanhar, né? Nós tínhamos aqui número de idosos em 1000, né? Para a gente fazer, ó, azul aqui, número absoluto de idosos, e aqui porcentagem de idosos, né? Então, aqui em 1950, né, a nossa taxa de idosos era de aproximadamente 2,6 milhões de idosos, né? Ou 4,9% de toda a população brasileira na ocasião. Já aqui, hoje em dia, né, nós temos aí 29,8 milhões de brasileiros, né, acima da faixa etária de 60 anos, né? Ou seja, 14% da nossa população. O que dá para ver, né, comparando aqui a década de 50 e comparando hoje aí 2020, né? Que houve um crescimento exponencial aí em quase 10% aí da nossa população de idosos total, né? E dá para ver que o número cresceu bastante, né? De 2,6 milhões para 29,8 milhões, né? Um crescimento bem exponencial, né? E levando em dado também, né? Levando em consideração também com o número de nascimentos, né? Então a gente vê aqui uma previsão para 2075, né? Nós temos aí aproximadamente 82 milhões de brasileiros acima de 60 anos de idade, tá? Vamos ver se o professor durar até lá mais 55 anos, né? Eu vou estar com quase 100 aqui, tá? E olha só, considerando, né, nós vamos ter aí, ó, 39,4%, né, da população brasileira aí, em torno aí, ou em torno não, acima de 60 anos de idade, né? Então, quais são as consequências do crescente aumento em nossa população de idosos, né? Primeiro lugar, aumento com os gastos na Previdência Social, ou seja, aumento com os gastos na aposentadoria, tá? Lembrando que recentemente agora, né, nós tivemos aí a reforma da Previdência Social, a reforma, né, dos anos aí que nós temos que trabalhar para alcançar a aposentadoria, né? Agora a idade mínima aí de aposentadoria passou então de 60 anos para cima, né? Antes as pessoas podiam se aposentar antes. Por quê? Porque como a gente vê aqui nos gráficos, ó, vamos olhar aqui, ó, década de 70, década de 80, aí, ó, nós estávamos gravitando aí em mais ou menos 3 milhões, né? 3 milhões e pouquinho aqui de idosos, né? Hoje nós já estamos aí, ó, em 29,8 milhões. Então o gasto com a aposentadoria é muito maior, né? Então o governo optou, né, por fazer esse aumento da idade mínima para aposentadoria para poder reduzir os gastos, né? Lembrando que quando, né, todo esse gráfico saiu aqui, nós não tivemos ainda a pandemia, né? A gente não sabe, né, a pandemia de Covid que nós estamos atravessando agora. Nós não sabemos aí como é que vai ficar os números, né, até o final dessa pandemia. Tomara que se estabilize, né? Tomara, Deus, né, queira, né, o meu pedido aí de todos os dias para que não morra mais ninguém, né? Mas só depois da pandemia atravessar que a gente vai poder, né, ter um parâmetro melhor, ter uma visão melhor de como que vai ficar o número de idosos no Brasil, tá? E aqui diz também, ó, com a saúde pública, por quê, né, que aumentam os gastos com a saúde pública? Geralmente as pessoas mais idosas apresentam mais problemas de saúde, né, uma saúde mais
fragilizada. Então elas vão, consequentemente, utilizar mais, por exemplo, o SUS, não só em consultas, mas em tratamentos, né? Em cirurgias, né? E acompanhamento, que eles precisam fazer um acompanhamento maior, né? As pessoas que têm mais idade, e também no custeio dos medicamentos, né? Para que essa população aí tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, né? Atendendo aí de acordo com o SUS aí, atendendo as necessidades de saúde de cada pessoa, tá? E tem mais uma outra consequência, né? Que é a questão do mercado também. Né? O Brasil, né, ele vem transitando aí de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. A sua população também tem acompanhado esse crescimento aí, né, econômico do Brasil, esse avanço econômico, e isso reflete na população também, né? Hoje em dia, com a maior participação da mulher no mercado de trabalho, né, as mulheres estão optando por ter cada vez menos filhos, né? Então, assim, como nasce menos pessoas e as pessoas tendem a envelhecer mais, o que acontece? Pode ser que de uma hora para outra aí falte mão de obra no mercado. Não é o nosso caso hoje, né? Mas a gente pode exemplificar, por exemplo, na Europa, nós temos aí a maioria dos países aí que faltam, né, dos países industrializados da Europa, que falta mão de obra para que eles possam atender a demanda do mercado. Aí o que acontece? Tem que trazer pessoas de fora, né? De outros países, por exemplo, do Brasil, né, que tem bastante estrangeiros lá, bastante brasileiros lá, trabalhando, por exemplo, em Portugal, na Espanha, pessoal do México que migra também bastante para a Espanha por causa da facilidade na língua, né? Temos aí, né, um grande fluxo de pessoas da Europa Oriental, né, países como Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, e outros países que faziam parte da ex-União Soviética, também migrando, né, para a Europa Ocidental para poder atender a demanda por mão de obra lá, tá? Então, assim, qual que é a medida que os países tomam? Porque como lá tem um número muito elevado de idosos, como a gente pôde ver na aula passada, né? Tem um grupo muito elevado de idosos e um número de nascimentos, né, a taxa de natalidade muito baixa, eles têm que trazer, então, pessoas de fora para atender, principalmente a indústria, né, porque a indústria é o setor econômico que mais demanda aí a mão de obra humana, né, ou seja, que mais contrata pessoas, tá? Então, como é que ficou nossa resposta lá, ó? Crescem os gastos com a Previdência Social, isso é, com a aposentadoria, com a saúde pública, né, com o SUS, tanto em tratamento, quanto cirurgias, quanto fornecimento de medicamento, de medicação, tá? E junto com a queda na taxa de natalidade e de fecundidade, né, que é o que a gente pode observar na pirâmide etária brasileira e nas pirâmides etárias dos países desenvolvidos, pode ocasionar a falta de mão de obra no mercado, tá? Vamos para a próxima, então? Onde encontramos a maior densidade demográfica no Brasil e a menor? A gente vai primeiro aqui analisar o mapa, né? O professor, como todo bom professor de geografia, ama, né, mapa. O mapa, gente, depende do tipo de informação que ele traz para a gente, ele desvenda praticamente a economia. Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático, né? Isso aqui, pessoal, é um mapa de densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É número de pessoas por quilômetro quadrado que nós temos no país, né? O professor acabou de falar na resposta passada aí que a indústria demanda um número muito grande de trabalhadores, de mão de obra, né? Quanto mais indústrias, maior é o número de trabalhadores, né? E quanto maior o número de trabalhadores naquela localidade, né? A gente vai observar um fenômeno que se chama urbanização, né? O que é urbanização? É um grande número de pessoas, né,
dentro de um espaço pequeno, de uma cidade, por ela ser muito industrializada, então ela vai demandar muita mão de obra, as pessoas vão morar próximas ao seu trabalho. E aí o que vai acontecer? Vão criar transtornos aí, né? E criar grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, tá? Que são grandes polos industrializados. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui, analisando esse mapa, a gente pode ver o que, ó? Aqui, ó. Mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, ó. É o mais vermelhinho aqui, tá? De 25,1 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, é um laranjinha, tá? Aí de 10,1 a 25 habitantes por quilômetro quadrado, aí já é um ocrezinho aqui, né? Aí aqui, ó, de 1,1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, já é bem clarinho aqui, né? Uma cor... um amarelinho bem clarinho, e aqui, ó, menos de 1,0 habitantes por quilômetro quadrado é quase que um branquinho, aqui um creme, tá? Então a gente vai olhar aqui, olha só, pessoal, olha aqui a região sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, é onde nós temos aqui a região que nós mais temos pontinhos, né? Mais temos aí de mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então a parte mais manchada aqui de todo o mapa, né, manchada aí de vermelhinho, é aqui, né, a região sudeste, tá? Então isso nós já achamos então onde é a maior densidade demográfica no Brasil. Principalmente, gente, olhem só aqui, o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro é praticamente só manchinha vermelha, né? São os dois estados que mais têm população no Brasil. Por que que tem mais população? Porque são os dois estados mais industrializados do Brasil, né? Lembrando a vocês, eu já disse isso, só ressaltando para vocês, só o estado de São Paulo sozinho é responsável praticamente por 50% da produção de todas as riquezas do país, ou seja, né, ele é responsável pelo PIB do Brasil, quase pela metade do PIB do Brasil, né, do Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma de todas as riquezas produzidas dentro de um país, né? Então é muita coisa, gente. Lembrando que o estado de São Paulo foi onde começou a industrialização no Brasil, tá? São Paulo e Rio de Janeiro, tudo bem? Depois, mais para frente, a gente vai estudar as causas dessa industrialização localizada aqui em São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, tá? Agora a gente vai olhar aqui no mapa e vai ver onde é a menor, onde tem aqui, ó, mais pontos aqui dessa corzinha aqui, creme, bem clarinho, beirando um branco, né? A gente vai reparar aqui, ó, região norte, aqui, ó, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, né? É onde nós temos aí os maiores vazios demográficos que nós falamos, né? Olha lá, ó, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Muito disso, né? Muito disso aí é causa da floresta amazônica, tá? Então, como nós temos a floresta amazônica aqui e uma boa área conservada ainda, então nós temos um número menor de pessoas. E o que a gente pode deduzir, economicamente também dessa região, né? Que é uma região que não tem muitas indústrias, né? O professor falou que quanto mais industrializado o lugar, maior vai ser o número de habitantes, né? Então aqui é um lugar que tem poucas indústrias também, tá? Isso evidencia, né? Fica evidenciado pelo mapa. Por isso que o professor falou, depende do tipo de mapa e do tipo de informação que ele traz, a gente pode, por exemplo, aqui é um mapa de densidade demográfica, né? Mas a gente pode, através da análise desse mapa, a geografia já aponta para a gente aonde são os pontos mais desenvolvidos economicamente e onde são os pontos menos desenvolvidos economicamente do nosso país, tá? Fica evidenciado pela distribuição da população. A geografia é maravilhosa, né, pessoal? Então vamos lá para a nossa resposta, ó.
Maior densidade demográfica no Brasil encontra-se na região Sudeste, olha lá, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Enquanto que a menor densidade demográfica encontra-se na região Norte, a região que tem aí os maiores vazios demográficos no nosso país. Beleza, pessoal? Próxima! O que é o censo ou recenseamento demográfico, né? Pessoal, o censo é uma pesquisa realizada aqui, ó, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o órgão responsável por levantar informações da população, de comércio, de industrialização e outras, né, análises essenciais aí para o Brasil, para o governo do Brasil, para poder tomar as medidas adequadas por região, por estado, por cidade, né? Lembrando que o nosso país é um país com dimensões continentais, é um país muito grande, então, né, tem que tomar decisões aí, segundo a geografia, pelo menos, né, quanto menor o espaço a ser administrado, melhor ele vai ser administrado. Então o IBGE tem que levar esses dados para os governos regionais, né, para os governos estaduais, municipais e federal, para ele poder tomar as medidas adequadas de acordo com cada região, tá? Lembrando que as regiões entre o Brasil, por ele ser tão grande assim, elas têm mudança de clima, mudança de paisagem, mudança cultural, mudança econômica, né? O Brasil, ele é um retalho de diversidades, né? Ele é um país muito diverso em todos os quesitos, né? Até mesmo, por exemplo, no sotaque das pessoas, né? Você vê, dependendo do lugar, por exemplo, eu fui para o Nordeste, né, lá para o Maranhão, lá, fui não só para São Luís, que é uma cidade maior, mas fui lá para o sertão do Maranhão mesmo. É difícil da gente entender o que as pessoas falam, porque é muito diferente o sotaque, né? A maneira como a pessoa se expressa, as expressões idiomáticas, né? As gírias que eles usam, outras coisas, são muito diferentes, né? Até a paisagem mesmo, parece que você está em outro país, né? Para ter uma ideia de como o nosso país é grande, tá? Então essa pesquisa é realizada de 10 em 10 anos, né? Ela seria realizada agora, mas por causa da pandemia ela foi adiada, tá? E ela vai trazer para a gente as informações, né, uma informação mais aprofundada sobre o perfil da população brasileira, né? Por exemplo, primeiro ponto que ela pega é por gênero, né? São pessoas, né? Chega lá na sua casa, lá o recenseador do IBGE bate lá. Ô, dona Maria, tudo bem? A senhora pode vir aqui um pouquinho? Quantas pessoas moram com a senhora aí, dona Maria? Ah, sou eu, meu marido e meus 2 filhos. Ah, tudo bem. A senhora tem quantos anos, dona Maria? Ah, eu tenho 41 anos. Então ele vai anotar lá, dona Maria, 41 anos, 2 filhos. A senhora trabalha? Não, eu fico em casa, né? Eu sou do lar, né? Como falam, né? Eu tomo conta dos meus filhos. Aí ele vai anotar lá, atividade econômica, do lar, né? E o seu marido trabalha? Sim, meu marido trabalha. Trabalha onde? Trabalha lá no porto. Ah, tá, trabalha no porto. O que ele faz lá? Ah, lá no porto ele é estivador. Ela vai marcar estivador lá. Beleza. Os filhos da senhora, quantos anos tem? Ah, eu tenho um filho de 6 anos e tenho um filho de 12. Ah, tá. São meninos ou meninas? Meninos. Então, ó, 2 meninos, um de 6 anos e outro de 12 anos. Eles estão na escola? Sim. O de 6 anos está o quê? Ah, o de 6 anos está no pré. E o de 12 anos? Ah, o de 12 anos está no 6º ano. Ele vai anotar todas essas informações. Ah, quanto que o marido da senhora ganha? Ah, ele ganha cerca aí de 3 mil, 4 mil reais. Ah, tá bom, aqui, renda 3 a 4 mil reais. Quantos carros? A senhora tem automóvel? Meu marido tem um carro aí, então tá bom, vou marcar lá, tem um carro, tem uma moto, e assim por diante, né? Então, assim, ele vai registrar a população mais a fundo, né? Para passar esses dados para o governo, para ele poder tomar as medidas adequadas, né? De acordo com a região, como a gente vem falando aqui, tá?
Então vamos ver lá, ó. Pesquisa realizada de 10 em 10 anos pelo IBGE, que permite conhecer a população a fundo, levantando o número total de habitantes por gênero, né, se é homem ou mulher. Agora, nesse recenseamento novo, não sei se continua assim, né, mas pelo menos no último recenseamento ele leva também em consideração a identidade sexual da pessoa, né, por exemplo, eu posso ser homem, mas eu posso ser homoafetivo, né. Então ele marca lá, homem homoafetivo, né? Ou então eu posso ser uma mulher homoafetiva. Ele marcava também, né? Por isso que a gente colocou aqui gênero, tá? Então assim, eu sou um homem homoafetivo, eu sou um homoafetivo, um homossexual. Então eu vou marcar lá, sexo masculino, gênero homoafetivo. Beleza? Continuando, idade, né, para fazer a pirâmide etária, que a gente já estudou. Localização, ó, a Dona Maria mora no Paulas, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, tá? E dados econômicos e sociais, né, que nem o professor falou. Quanto ganha? Trabalha do quê? A senhora trabalha? Quanto é a renda da casa? As crianças trabalham? Quantas crianças? Qual o gasto que a senhora tem com as crianças? E por aí vai, tá, pessoal? Beleza? Continuando. O que é taxa de fecundidade? Por que ela vem diminuindo no Brasil, né? Pessoal, taxa de fecundidade às vezes é confundida com taxa de natalidade, tá? Elas são diferentes, tá? Ó, aqui, ó, taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulher entre 15 a 49 anos, né? Que é considerada aí a idade reprodutiva da mulher, até onde a mulher engravida, né? Desde quando ela começa, né? Geralmente ela começa, né? Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos casos aí de crianças com 12 a 13 anos já virando mãe, né? E 49 anos, tem as suas exceções, tem mulheres que têm filhos após os 50 anos, né? Mas geralmente a vida reprodutiva da mulher vai em torno aí até os 48, 49 anos, tá? Então é o número de filhos que ela tem. Já a taxa de natalidade é o número de nascimentos a cada 1000 pessoas, tá? Então, o número de nascimentos a cada 1000 pessoas é taxa de natalidade. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher entre 15 a 49 anos. Vamos olhar de novo lá para confirmar aquele negócio que o professor estava falando, que como a gente está tendo envelhecimento da população brasileira, né? Assim como a gente constatou que de 1950 até hoje o número de idosos aumentou bastante, a gente vai constatar agora que tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de fecundidade no Brasil vem diminuindo, né? Um dos fatores, que nem o professor falou, é a questão do trabalho, né? A maior participação da mulher no mercado de trabalho, né? Hoje a mulher está mais preocupada em trabalhar, em ocupar um cargo, do que em ter filho, em ser esposa, né? É importante? Depende, é importante, isso é um fator bem pessoal de cada um, né? Eu, por exemplo, eu tenho filho, sou casado, mas não são todas as pessoas que pensam assim. Tem gente que não quer casar, não quer ter filhos, né? Cada um é livre para fazer a sua escolha, né? E hoje, cada dia mais, eu, por exemplo, eu sempre converso isso com vocês na sala de aula, né? E converso também com meus alunos e minhas alunas, né? Para mim, quanto a mulher mais se emancipar, quanto mais ela estudar, quanto mais ela trabalhar, quanto mais ela se especializar, né? Fazer uma universidade, especialização e tiver uma liberdade econômica, melhor é para ela, né? Porque quando a mulher é muito dependente econômica, financeiramente, emocionalmente do homem, né? Geralmente isso não é bom, né? E dá voz aí, dá força aí para o machismo, que é um dos grandes problemas sociais, né, que nós temos no país. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui azulzinho tá mundo, aqui laranjinha tá Brasil. Então vamos dar uma olhada, ó. Aqui, ó, filhos por mulher, tá?
Então, ó, no Brasil lá da década de 50, ó, as mulheres tinham 6 filhos. Imagina, cada mulher tinha 6 filhos. Né? Com o passar do tempo, isso foi caindo. Ó. Na década de 80, de 90 aqui, ó, já caiu para metade, tá? Já caiu aqui para 3 filhos, ó, tá? Aí aqui, ó, perto dos anos 2000, ó, 2010 aqui, ó, já caiu para 2, tá? E deu uma estabilizada aqui em 2. Então hoje, né, a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade, perdão, da mulher brasileira aí é 2 filhos, tá? E a gente vê que no mundo também, né? No mundo, justamente por causa dessa participação da mulher aí no mercado de trabalho, né? Uma mulher mais livre, né? Uma mulher mais responsável, menos, né? Menos, digamos, economicamente dependente, tá? Então, olha lá, ó, a mulher no mundo, né? Na década de 50, eram 5 filhos por mulher. Isso aí também foi caindo, tá? Teve também uma queda grande. A queda no Brasil foi mais acentuada do que a queda no mundo, tá? Mas isso aí envolve bastante outros fatores aí que a gente vai ver futuramente. Beleza? Então, pessoal, próxima. O que é a taxa de crescimento natural, né? Crescimento natural, pessoal, que a gente chama também de crescimento vegetativo, né? É a diferença entre a taxa de natalidade, né? Que é o número de pessoas que nascem a cada 1000 pessoas, né? E a taxa de mortalidade, que é o número de pessoas que morrem a cada 1000 pessoas também, tá? Então, ó, diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, conhecida também como crescimento vegetativo. Talvez a gente veja mais como crescimento vegetativo, tá? Do que crescimento natural, que já não se utiliza tanto assim, né? É que o professor é das antigas, tá? Mentira, é brincadeira, o professor é novão aqui, ó. Tá? Então, olha só. Vamos olhar aqui, ó. Taxa de natalidade, olha lá, de novo confirmando aqui, ó. Caindo, taxa de natalidade da década de 50 até 2020, olha o quanto caiu, 44,4% para 15,66%. E aí o crescimento vegetativo, né? Ó, foi também caindo, ó, de 2,35% para 0,72%. Só que aí envolve 2 fatores, né? Natalidade e mortalidade. O professor falou, o envelhecimento da população hoje é maior e a taxa de natalidade é menor. Então isso fez com que diminuísse aqui, né, o crescimento vegetativo, tá? Morre menos gente porque a qualidade de vida melhorou, então as pessoas morrem mais tarde e ao mesmo tempo nasce menos gente aí por causa de fatores como a participação da mulher no mercado de trabalho. Beleza? Próxima e última. O que significa a taxa de mortalidade? Ó, já diz aqui, infantil. Taxa de mortalidade infantil, né? É a taxa que vai mensurar aí o número de mortes de crianças até 1 ano de idade para cada 1000 nascidos vivos, né? Então, a cada 1000 crianças que... todo mundo nasce vivo, né? Não, tem nasce morto também, né? Mas os que duram, né? Então, se durou de 1 ano para mais, não vai entrar nessa infeliz estatística aí, que é a mortalidade infantil, né? Então vamos lá, ó. A gente vai olhar aqui também como as coisas têm melhorado. Isso aí também, gente, ó, um gráfico desse aqui, ele implica também no desenvolvimento econômico do Brasil, tá? Então, olha só, em 2000, ó, para cada 1000 crianças, para cada 1000 nascimentos, ó, nós tínhamos 30,1 crianças que morriam nos anos 2000. Em 2003 já baixou, tá? E agora aqui em 2016, teve uma leve alta em comparação aqui a 2015, tá?
Outra coisa que também a gente vai ter que ver depois aí da pandemia aí do Covid, né? Outro dado que a gente vai precisar analisar. Graças a Deus, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho pesquisado, assim, as crianças, principalmente os recém-nascidos, não estão sendo afetados aí pelo Covid, não em sua maioria, né? Graças a Deus, né? Mas mesmo assim, mesmo porque eu tenho uma nenezinha também, né? Mas assim, a gente consegue observar que se cai essa taxa de mortalidade é porque a vida naquele país também melhorou, né? Melhorou o quanto que as pessoas ganham, a qualidade de vida, o que eles podem ofertar para as crianças, né? Avanços na medicina, tá? Acesso à saúde pública, acesso à rede de esgoto, saneamento básico, tá? Isso também é bastante importante. Então, ó, outra coisa, a geografia é fantástica, eu amo essa geografia. Olha só, gente. Então, ó, aqui em 2000 era 30,1, a cada 1.000 crianças, 30,1. Aqui, ó, em 2016, como a gente não teve o censo, então a gente não vai ter ainda aqui a informação de 2020, né? Mas ó, aqui em 2016, que foi onde parou o gráfico, olha lá, ó, de 14, caiu de 30,1 em 2000, em 16 anos caiu para 14,9, caiu para menos que a metade. Isso é um indicador excelente, tá, pessoal? Isso é sinal que nosso país aí tem bastante chances aí de ir para frente. É para isso que a gente torce, é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente trabalha com afinco, é para isso que a gente tem fé no nosso coração, para que o nosso país seja um país cada vez melhor. Pessoal, fiquem com Deus, um abraço, cuidem de vocês, tá? E eu vou estar sempre aqui trazendo conteúdo de qualidade. Vai lá no canal, siga o canal, dá o seu joinha lá, dá o seu like, ajuda esse professor a se desenvolver tanto quanto a economia do Brasil. Gente, abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.